Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso episódio do Projeto Janeiro Branco. Hoje estamos aqui com nossa convidada, a doutora Melissa Chagas Assunção de Melo. Ela que é médica psiquiatra, formada pela Faculdade Unesp de Botucatu e com residência em psiquiatria pela mesma instituição. Ela tem o título de especialista em psiquiatria pela Associação Médica Brasileira e pela Associação Médica Brasileira de Psiquiatria. Ela é mestre em saúde coletiva pela Universidade Estadual Paulista e atualmente ela atua na clínica IACB como psiquiatra e também ela é psiquiatra perita da Coordenadoria de Saúde e Segurança do Trabalhador da Unesp. Tudo bem, doutora? Tudo bem, boa tarde, Thalita. Boa tarde. Queria te agradecer pelo convite, por ter aceitado o convite, participar do nosso projeto. E para dar início, eu queria perguntar assim, para começar, né, todo o nosso questionamento e nosso bate-papo, o que é a depressão, doutora? Porque hoje, né, hoje ouve muito falar e tem muito tabu, coisas envolvidas, mas o que é a depressão? A depressão, na verdade, é uma doença, né, um transtorno, a gente fala que é uma síndrome, caracterizada por diversos sintomas. Os principais sintomas que a gente chama de sintomas nucleares da depressão, né, são principalmente o humor depressivo, né, e a perda de interesse, o prazer por atividades gerais da vida que antes até eram consideradas prazerosas. E geralmente vem acompanhados de diversos outros sintomas, né, como tristeza, desânimo, indisposição, sensação de fadiga, de um cansaço muito grande, né? Ideias de desesperança, pessimistas, de ruína, às vezes ideias de morte, não necessariamente ideias suicidas, apesar de em casos graves poder chegar a esse ponto, né? Mas muitas vezes a pessoa até fala que queria sumir, que queria não necessariamente morrer, mas né, queria que tudo isso acabasse, de tão sofrido que é. E é acompanhado de sintomas vegetativos, muitas vezes, sintomas fisiológicos, como alterações do sono, que podem incluir desde a insônia até a hipersonia, hipersonolência diurna, alterações do apetite, aumento ou diminuição do apetite, muitas vezes com ganho ponderal ou perda ponderal importante. Então até, por exemplo, a gente fala 5% do peso corporal em um mês, né, de alteração do peso corporal em um mês, é um fator que chama a atenção pra gente, né? Alterações da libido, então alterações na esfera sexual, é uma síndrome caracterizada realmente por diversos sintomas, né? E os critérios diagnósticos, eles levam em consideração critérios de tempo, então uma duração de pelo menos 2 semanas, né? Então um humor depressivo, por exemplo, na maior parte do dia, na maior parte dos dias também, e por pelo menos 2 semanas consecutivas, né? Porque um dia ruim todo mundo pode ter, né? Inclusive com fatores desencadeantes bem claros, né? Leva em consideração prejuízo clinicamente significativo, né? Interferência em esferas importantes da vida do indivíduo, então levando a limitações na esfera profissional, pessoal, social, funcionamento social. E um critério bem importante que geralmente a gente considera na entrevista e tem que investigar nos relatos é o padrão de funcionamento anterior, né? Geralmente tem uma quebra do funcionamento, né? É muito comum os familiares, amigos me dizer, falar, né, e o próprio paciente chegar no tratamento falando, olha, foi um amigo meu muito próximo que chamou minha atenção, a minha família falou, não, você está diferente, né? Você não era assim, né? Então tem uma quebra no funcionamento prévio do indivíduo. Entendi. E hoje a gente tem essa característica, né, da tristeza, popularmente dizendo, né, que a tristeza ela é um sinônimo de depressão, né, aquela pessoa que ela é um pouco mais introspectiva, ou às vezes também não é muito de socializar, e é muito, né, carregado uma coisa, a tristeza e a depressão. Como identificar essa diferença de fato? É interessante essa pergunta, né, Thalita, porque eu costumo falar sempre, assim, na primeira consulta para os meus pacientes, né, falo que parece que a gente foi de um extremo para outro, né. Antigamente, porque a gente tem relatos de depressão de épocas muito antigas, né, lá de Hipócrates, descrevendo sintomas depressivos claríssimos, né,
e não era reconhecido, né, como um quadro depressivo, como uma doença. Então era muito comum até um relato na época dos nossos avós, enfim, falar, morreu de tristeza, né? Verdade. Então até algumas histórias típicas, né, aquela coisa, um exemplo, né, aquele casal de idosos, né, que viveu 50 anos de casamento, 60 anos de casamento, um era cuidador do outro ali, aí, meu avô faleceu e minha avó logo depois morreu de tristeza. Ninguém morre de tristeza. Tristeza é uma emoção, né? Eu costumo dizer aos meus pacientes, tristeza é uma emoção, assim como a alegria, assim como a frustração. Ninguém morre por uma emoção, né? Por depressão, sim, né? Depressão é uma síndrome clínica, é uma doença grave, incapacitante, com índice de mortalidade direto e indireto muito alto, de morbidade muito alto, né? E hoje, né, que não era diagnosticado, que não era tratado, então a pessoa entrou num quadro depressivo, né, foi se abandonando, deixando de fazer o autocuidado, com alterações de sono, apetite, não cuidando mais da sua saúde, né, ou até por suicídio, em casos graves mesmo, diretos, né, não morreu de tristeza, morreu de uma doença séria e grave, que é a depressão, né? E eu falo que, por outro lado, hoje em dia, né, a gente não tem mais o direito de ficar triste, né? Então perde um ente querido, perdi um emprego que eu era apaixonada, ou tem uma frustração, um evento adverso importante na vida, a pessoa, não fala fiquei triste, estou com depressão, né? Eu estou deprimida, né? E como é importante a gente também aprender a entrar em contato com as nossas emoções para elaborá-las, né? Para saber elaborar, para saber diferenciar, né? O que é uma tristeza reacional, inerente à experiência humana, é uma emoção, né? Nós temos emoções, né? Porque nas últimas décadas eu falo que houve um investimento enorme no cognitivo, né? E em detrimento da gente olhar para esse lado das nossas emoções, da nossa saúde emocional. E aí como é importante também a gente saber entrar em contato com as nossas emoções, elaborá-las, cuidar dessa emoção. Entendi. E quais podem ser as causas da depressão? Na verdade, a depressão, assim como muitos outros quadros, né, inclusive dos próprios transtornos mentais, é multifatorial, né? As causas de depressões são multifatoriais, então englobam desde fatores temperamentais, né, como afetividade negativa, pessoas mais de traços de personalidade como neuroceticismo, né, mais negativas. A gente sabe que essas pessoas submetidas a eventos adversos têm um risco maior de desenvolver um quadro depressivo, né, até fatores ambientais, né, a gente sabe que eventos adversos, né, graves podem ser gatilhos para pessoas já vulneráveis. Eventos graves na infância, como por exemplo morte precoce dos pais, é um exemplo, combinado com fatores genéticos, biológicos, hereditários. A gente sabe que pessoas que têm parentes de primeiro grau, né, com um quadro depressivo apresentam risco 2 a 4 vezes maior de desenvolver um quadro depressivo, né? Então é multifatorial e a gente sabe que tem fatores hereditários, heredabilidade de cerca de 40% em alguns estudos, né, ligados inclusive a fatores de personalidade como traços de neuroceticismo. Entendi. Então é multifatorial, assim como se a gente for ver a maioria das doenças, né? Assim, a gente tem fator de risco, né, mas às vezes se a gente não entrar em contato com determinadas coisas, a gente não necessariamente vai desenvolver isso. Tem fatores de proteção e fatores de risco. Entendi. E ao notar os sintomas, qual profissional, né, de saúde se deve procurar, né? Porque tem também um pouco, acredito, englobado, né, na saúde mental, tudo que envolve isso ainda está sendo, né, vindo ao entendimento hoje uma forma mais ampliada para a população, mas aí tem, eu procuro um psiquiatra, mas o psiquiatra vai me dar um remédio, eu procuro um psicólogo, eu procuro um clínico geral. Como orientar? Eu
costumo dizer, até porque, né, é interessante essa pergunta, porque assim, eu tenho formação também em saúde pública, em saúde coletiva, né? E a gente costumava dizer, na época em que eu fiz pós-graduação, que com o aumento da prevalência da depressão, principalmente nas últimas décadas, né, que mesmo na Unesp a gente dizia isso, que se a gente armasse uma tenda com todos os psiquiatras e psicólogos da cidade lá no meio da Unesp, não ia dar conta de atender toda a demanda. E hoje, realmente, a depressão é considerada um problema de saúde pública. Então, eu costumo dizer, quando você falou qual profissional de saúde mental, teoricamente, né, eu falo que no meu mundo ideal, todos os profissionais de saúde deveriam estar aptos a pelo menos reconhecer, pelo menos desconfiar, levantar a hipótese diagnóstica, né? Não estou dizendo que eles têm que fazer um diagnóstico preciso, né? Mas pelo menos levantar a hipótese diagnóstica de um transtorno depressivo, né? E eu costumo dizer que o médico generalista, inclusive o clínico geral, deveria ser formado para tratar pelo menos casos leves a moderados. Sim, casos graves a refratários têm que ser encaminhados para o especialista, para o psiquiatra, para o psicólogo, para os profissionais de saúde mental. Mas se a gente for pensar nesse contexto, né, que a depressão hoje em dia é um problema de saúde pública, né, e que a maioria dos pacientes graves, né, até dados importantíssimos aí sobre suicídio, a gente sabe que a maior parte das pessoas buscaram ajuda com algum profissional de saúde, né, dias antes ou semanas antes de cometer o ato, né? Então, como é importante os profissionais de saúde em geral terem pelo menos um conhecimento para poder levantar, estar aptos a levantar essa hipótese diagnóstica, né? E o médico geral, né, ali do clínico geral, né, poder pelo menos tratar casos leves ali, claro, não remitiu, não está tendo uma boa evolução e encaminhar para o especialista. Entendi, um conjunto, né, de fatores. Sim. E até faz muito sentido porque você conseguindo identificar, principalmente os quadros, como você disse, nesses dados, né, de pessoas que procuram profissionais e logo em seguida cometem o suicídio, se tivesse um conhecimento, muitas vezes poderia ser evitado. Sim. Ou fornecido um tipo de ajuda que poderia ter, de fato, ajudado. Sim, e um outro dado importante em relação a isso é que a gente sabe que quanto mais precoce, né, o início do tratamento, melhor a resposta. Então, quanto mais precoce o diagnóstico, maior a chance de resposta e resposta mais rápida, né? Quadros crônicos ou quadros mais graves, de longa duração, que demoraram para ser diagnosticados, são mais difíceis de tratar e da gente ter uma remissão completa, né? E quadros não remitidos têm um risco maior de recorrência, de recaída. Então, olha a importância do tratamento precoce, do diagnóstico precoce, um segmento adequado para avaliação desse, inclusive em relação a sintoma residual, né? Então, sim, muitas vezes, né, quando a gente fala da população em geral, eu acho que essa questão do profissional de saúde como um todo, do profissional da enfermagem, né, da equipe multi, de quem está ali na linha de frente, poder desconfiar do diagnóstico, ainda mais se a gente pensar que em muitas populações, como crianças, por exemplo, idosos, sintomas somáticos são muito frequentes, então ela não vai chegar falando só de tristeza, vai chegar falando de sintomas somáticos, né? De fadiga, tô com uma fadiga, tô muito cansada, de hipersonia, insônia, e se o profissional não investigar outros sintomas depressivos, né, talvez esse diagnóstico não seja feito. Entendi. E todas as pessoas, né, a gente abordou um pouquinho, mas todas as pessoas no âmbito geral, assim, elas estão sujeitas a ter a depressão? Na realidade, a gente sabe que tem aumentado muito a prevalência e com várias hipóteses, né? Inclusive da maneira como a gente está vivendo, né? Das características da nossa sociedade moderna, da nossa cultura, aumentou muito a prevalência da depressão em todas as faixas etárias, em todas as culturas, em todos os... mas a gente sabe que existem fatores de risco, né, importantes. Então, por exemplo, a gente sabe que mulheres têm um risco 2 a 4 vezes maior de desenvolver um quadro depressivo do que homens, né? Geralmente, o início pode ocorrer em qualquer faixa etária, mas é mais frequente, vai aumentando progressivamente com o início da puberdade, né? Depois da puberdade, atingindo o seu pico aí por volta dos 20, 40 anos, né? Apesar de também ter quadros que iniciam mais tarde. Então, pessoas que têm fatores
de risco na família, né? Então, história familiar positiva para um quadro depressivo, eventos adversos. Então, todas as pessoas poderiam, né, desenvolver, mas a gente sabe que existem fatores de risco, né? Então, tem populações mais vulneráveis, até de épocas da vida, como, por exemplo, o puerpério, né? A gente sabe que tem um risco aumentado do desenvolvimento de um quadro depressivo nos primeiros 6 meses após o parto. Né? Então, as puérperas são uma população que a gente tem que estar atento, né? A gente fala que os obstetras deveriam ter um treinamento para reconhecer, inclusive, né, depressão pós-parto. E até mesmo como que eu posso dizer, o peso que isso é para uma mãe, né? E a partir do momento que você conhece, sabe dessa possibilidade, no sentido de uma patologia, não é que fica mais leve, mas se entende, quebra esse estigma, né? Em torno da depressão, da mãe. Vocês já sabem que é uma população vulnerável, é uma população de risco, inclusive que a gente, né, que é mais esperado. Né? E como a depressão cursa com ideias de culpa, imagina uma mãe, né, e ainda com essa idealização da maternidade tão presente ainda na nossa sociedade, né, que deveria estar vivendo um momento mais pleno da vida, né, uma idealização muito grande disso, e ela se vê deprimida, né, sem prazer, sem vontade, desanimada, ainda se sente extremamente culpada. Então, além do sofrimento envolvido pela doença, que já não é pouco, ainda é somado a um sofrimento atroz nesse sentido. Entendi. E há uma faixa etária, né? A gente falou um pouquinho, mas uma faixa etária que as pessoas ficam mais vulneráveis a desenvolver a doença? Como eu disse anteriormente, assim, o início pode ocorrer em qualquer faixa etária, né? E infelizmente a gente vê até um aumento progressivo de prevalência e incidência da depressão em populações mais jovens. Né? Mas, assim, classicamente a gente vê que esse início da puberdade, né, entrada na puberdade, início da vida adulta, essa faixa entre os 20 e 40 anos, é uma faixa mais frequente do início do quadro depressivo. Mas a gente sabe, né, como eu falei um pouquinho lá atrás, que quanto mais precoce o início do quadro, é geralmente mais grave, né, até pelo risco de recorrência. Em relação a isso. E também não é incomum, né, depressão em idade mais avançada. O primeiro episódio, por exemplo, né, do idoso, né, isso também não é infrequente. Entendi. E há tratamentos disponíveis? Quais são os tratamentos disponíveis hoje? Na verdade, a gente costuma dizer que o padrão ouro, né, o gold standard, o tratamento de primeira escolha hoje para depressão é o tratamento combinado, né, o tratamento conjunto, que engloba a farmacoterapia, o tratamento medicamentoso, em conjunto com a psicoterapia. A gente sabe que a gente avançou muito, né, em todas as esferas, tanto em relação à psicoterapia, estudos importantíssimos, né, demonstrando aí a eficácia, né, a importância da psicoterapia, quanto avanços na área das medicações mesmo. Eu costumo dizer que os antigos antidepressivos, eles já eram eficazes, que a gente não ganhou tanto em eficácia. Sim, eles tratavam depressão, melhoravam depressão. O problema é que eles não eram tão seletivos, né? Então, tratavam a depressão, eram eficazes, mas com muitos efeitos colaterais, né? Com interações medicamentosas. Hoje eu costumo dizer que a gente ganhou muito em segurança e em tolerabilidade, né? Os antidepressivos atuais, os mais novos, eles são mais seguros, né, e mais toleráveis. Né? Hoje a gente tem tratamento antidepressivo, não causa dependência, né? Acho que isso é uma coisa importante da gente dizer, porque as pessoas confundem muito. Ainda existe, além do estigma do preconceito relacionado com a depressão, né, com o diagnóstico da depressão mesmo do quadro, existe um estigma em relação ao tratamento, aos psicofármacos. E a gente sabe que existem psicofármacos, sim, que causam dependência, que causam tolerância, como os benzodiazepínicos, por exemplo, mas antidepressivo não causa dependência, não causa tolerância, né? E por isso não causa dependência no organismo. E há um medo de muitos pacientes que chegam aqui na clínica a primeira vez, né? Ah, mas eu não quero ficar dependente do remédio. É que são dois extremos, né? Tem um extremo das pessoas que buscam o profissional porque querem tomar remédio, porque querem se ver livre disso, como se fosse um passe de mágica, né? E o outro, por outro lado, todo as consequências que envolvem o tratamento e as alterações mesmo fisiológicas que o remédio
às vezes dá, né? Então... Perfeito, Thalita, é de um extremo para outro, sim, né? Eu ainda falo que tem pacientes extremamente resistentes ao uso da medicação e tem pacientes que querem tomar o remédio, sair daqui, tomar o remédio e sarar, né? Eu falo. Então é interessante a gente notar isso, né? E não muda nada, né? Não quer mudar, não quer ir para psicoterapia de jeito nenhum. Eu falo que nesse sentido a gente também foi de um extremo para outro, né? Antes tinha um estigma muito grande, uma resistência muito grande a procurar o psiquiatra. Hoje a gente costuma discutir muito aqui na clínica, no IACD, né? Com os meus colegas, psicólogos, que tem muito paciente que assim saiu da crise aguda, que o remédio tem um papel central nos sintomas agudos, né? Na fase aguda da doença. Saiu da crise aguda, está melhor, mas a gente vê que tem diversas questões que precisa trabalhar, que precisa mudar em relação ao estilo de vida, ao funcionamento, né, a diversas questões e não quer ir para terapia. Quando se encaminha para terapia, a pessoa não quer, né? Eu falo que é deitar na rede e esperar sarar. Eu falo, deitar na rede e esperar sarar não vai dar. Então, como é importante, a gente sabe que num primeiro momento, inclusive tem pessoas que estão tão graves e com sintomas tão pesados, tão difíceis, que mal consegue levantar da cama, né, para tomar um banho, para sair de casa. E aí como é que eu vou falar para essa pessoa que ela precisa fazer psicoterapia, que ela precisa fazer atividade física regular, que ela precisa mudar hábitos, que ela precisa fazer alguns enfrentamentos. Então o remédio tem um papel fundamental nesse sentido, até para que ela consiga acessar outros recursos que vão ser extremamente importantes. Quando a pessoa pergunta, a depressão tem cura, né? Sim. Então, o que seria essa cura? Né? Eu sempre falo. Entendi. Então, na verdade, a cura, né, que é um conjunto de fatores que pode estar atrelado, sim, mas uma somatória de atitudes, como você falou, exercício físico, e não apenas tomar um remédio, especificamente. Exato. Eu falo, tem cura, sim. Mas a cura não está relacionada só com a medicação. E também, assim, faz muito sentido, é claro, porque, assim, há uma pressão também por conta, às vezes, dos familiares, porque leva, né, nos profissionais, faz todo o tratamento, aí tem, por um período, a pessoa, ela consegue se manter estável, vamos dizer assim, ou aceitavelmente, né, naquilo que se espera, e depois passa um tempo, recai de novo. Então tem toda essa pressão da família, sociedade, trabalho e tudo mais. E essa cura é muito desejada, né? De fato, que seria muito simples, né? Tomar um remédio e... E a gente sabe que quanto mais episódios, né, maior o risco de recorrência, né? Então, como é importante, hoje eu falo inclusive do tratamento medicamentoso mesmo, né? A gente hoje, eu costumo dizer que a gente não percorre, a gente não deseja só a melhora, né? A gente percorre a recuperação funcional, claro, mas a remissão completa. Eu costumo dizer para meus pacientes, até porque a gente não quer uma pessoa mais ou menos, né? Eu costumo falar para eles, olha, a gente não quer 80%, 90% tá ótimo, porque muitas vezes a pessoa chega na primeira consulta e é uma doença tão sofrida, é tão difícil, né? Os sintomas são tão incapacitantes que às vezes a pessoa melhora um pouco, ela já vem no primeiro retorno falando, nossa, que alívio, né? Dá um alívio imenso, a pessoa fala, eu já estou muito bem, nossa, estou muito melhor. E aí, muitas vezes, se a gente não investiga ativamente sintomas residuais, a pessoa não vai falar. Entendi. E aí você não otimiza o tratamento, não trata sintoma residual, e a presença de sintomas residuais é um fator de risco para uma nova recaída, inclusive, né? Então, tanto em relação à psicoterapia, à atividade física regular, a mudança de estilo de vida, de funcionamento, alguns enfrentamentos importantes, quanto até em relação à otimização do tratamento medicamentoso, né? Eu pego muito isso aqui no consultório, na clínica, né? Pessoas que ficaram um pouco melhor do quadro depressivo, que estavam muito mal, nem voltaram mais no médico, né? Ou pararam de tomar o remédio ou continuaram tomando, mas com sintomas residuais. E aí, dali a pouco, afunda de novo. E vem mais assustado ainda, porque fala, não acredito que aquilo voltou. Uma sensação, às vezes, até mais de fracasso, sim, né? Dessa recorrência novamente. Sim. E eu queria, né, para encerrar, primeiramente, mais uma vez, te agradecer pelo convite, por ter aceitado, né, o convite de participar da nossa entrevista. E eu queria pedir que você deixasse uma mensagem, sabe, para as pessoas que estão nos acompanhando, você como uma profissional que atua diretamente
na prevenção, no cuidado da saúde mental, deixar uma mensagem para eles e também te agradecer novamente. Eu que agradeço, viu, Thalita? Agradeço o pessoal da FIB aí, o convite, né, essa oportunidade, o carinho de vocês aí mais uma vez. É interessante, né, que quando você falou isso, a primeira coisa que me veio na cabeça, né, eu lembrei até, porque eu fiquei muito feliz com isso e acho que profissionais da área de saúde mental no geral, quando viram aquilo com o tema da redação do Enem, né, desse ano, que foi simbólico para mim, né, desse final de semana, o estigma relacionado aos transtornos mentais na sociedade brasileira, né. Porque eu costumo dizer que se a depressão já não trouxesse sofrimento suficiente, incapacidade, limitação e sofrimento suficiente para a vida do indivíduo, ainda tem mais um muro aí, né, que a pessoa tem que transpor aí para conseguir chegar ao acesso ao tratamento, à busca de auxílio, às vezes até dentro da própria família ou dentro do círculo de amigos, né, que é o estigma, o preconceito relacionado aos transtornos mentais. Eu costumo dizer que eu sou muito otimista, né, que eu sou do time aí dos otimistas, sou meio poliana, né, os mais antigos vão entender. E eu realmente acho que a gente melhorou muito nas últimas décadas, que a gente tem avançado muito, né, com a psicoeducação, com muitas campanhas, com tanto que tem se falado sobre a área. No último ano, inclusive, né, no meio dessa pandemia, quantos textos, quantas campanhas, quantas entrevistas falando da importância de cuidar da nossa saúde mental nesse período de quarentena. E acesso a diversas técnicas aí, e a conhecimento ligado a isso, né? Então, eu acho que a informação, né, é uma arma poderosa que a gente tem, os profissionais de saúde mental, acho que tem que assumir um pouco isso também, né, de poder, e a sociedade em geral. Então, esse tema aí da redação do Enem, né, ligado ao estigma, ao preconceito relacionado com saúde mental, achei interessantíssimo a gente já trazer isso para os jovens, né, e quem sabe essa geração aí também não faça a diferença nesse sentido, né, o maior acesso ao tratamento, e ao diagnóstico precoce, ao tratamento adequado e à promoção e prevenção, né, ligada a essa área. Legal, muito obrigada a você, até a próxima. A campanha Janeiro Branco tem como objetivo sensibilizar a população sobre a importância de cuidar da saúde mental. É uma campanha dedicada a convidar as pessoas a pensarem sobre suas vidas, o sentido e o propósito, a qualidade dos seus relacionamentos e o quanto elas conhecem sobre si mesmas, suas emoções, seus pensamentos e sobre seus comportamentos. Quantas vezes paramos para analisar nossas emoções e sentimentos? Quantas vezes falamos sobre o que estamos sentindo? E por que é importante falar sobre esses assuntos? Falar é importante para evitar a negligência em relação à dor emocional ou ao sofrimento mental. Caso você esteja vivendo dificuldades emocionais, não deixe de compartilhar com alguém em quem você confia. Procure expressar aquilo que você vem sentindo e em que você acredita que precisa para melhorar. Permita que o outro te ajude a buscar tratamento. Se você suspeita que alguém que você conhece está com um transtorno mental, toque no assunto, fale sobre o tema com empatia, mais abertamente. Valorizar a saúde mental nos ajuda a entender que as doenças mentais podem ser prevenidas e tratadas. Dessa forma, podemos viver com uma melhor qualidade de vida e também proporcionar bem-estar aos que estão sofrendo psicologicamente. Cuide de sua saúde mental. Exército Brasileiro. Braço forte, mão amiga.